Então, nesta manhã, nós vamos aprender como é que a gente agrada a Deus. É difícil, não é fácil não. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler do 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, diga santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual, cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejo sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda certeza. Pois Deus não vos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. No que se refere ao amor fraternal, entretanto, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Todavia, vos encorajamos, queridos irmãos, que vos aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a necessitar da parte deles. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Amém? Irmãos, nós estamos aqui em 1 Tessalonicenses. Até então, o apóstolo Paulo falava da salvação e ele cuidou do crescimento em prol da fé e da fundamentação da igreja através da palavra de Jesus Cristo. E aí, a partir do momento que prega a palavra, ele começa a falar sobre o caminhar com Cristo. A caminhada da fé. Diga comigo, a caminhada da fé. Aí é que começa todo o jogo. A caminhada da fé, no Novo Testamento, tem a comparação da vida cristã com uma caminhada. Então, a tua vida cristã é uma caminhada. Você aceita Jesus como teu Salvador, você recebe a palavra de Cristo, você aceita Jesus, você começa a conhecer Cristo, e aí você começa uma caminhada, que não é uma corrida de 100 metros, a caminhada é uma, como é que chama aquela quando você caminha 42 quilômetros? Uma maratona. A caminhada com Cristo é uma maratona. Durante a maratona você vai cair, você vai se machucar. Durante a maratona, você começa a maratona, às vezes você não consegue terminar a maratona, aí você vai voltar de novo a fazer a maratona. A caminhada com Cristo é uma maratona. Às vezes você desiste da maratona, às vezes você
fica triste com a maratona, mas Jesus fala, eu te chamei, eu quero que você termine essa maratona. E como é que nós vamos terminar a maratona? Quando a gente chegar no céu. Então, você começa a caminhar, e na carta de Paulo aos Efésios, ele diz, andeis de modo digno do chamamento com que fosse chamado. Você foi chamado para algo, Deus fala, ande de modo digno. Andei em amor, andei como filhos da luz. E a Bíblia diz, andamos por fé e não por vista. Você tem que andar pelo que você crê, não pelo que você vê. Em andar sugere progresso. Todo mundo que está em Cristo precisa progredir. Andar para frente, não andar para trás. Você tem que progredir. Você fala, eu estou com meu Cristo e eu vou progredir. Você tem que incessantemente fazer progresso na tua vida. E andar exige força. Você precisa ter força. Você precisa ter força. Deus prometeu nos fornecer força para que a gente consiga caminhar com Ele. Você precisa ter força e você precisa fortalecer os irmãos que estão fracos. E aí, no final da caminhada da vida, você entra na real presença de Deus. Enoque andou com Deus, diz a palavra lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Enoque era tão crente, era tão homem de Deus, que Deus falou, Enoque, você não tem que ficar na terra, vem comigo. Então, começando a palavra, primeira coisa, andai em santidade, para agradar a Deus. Nós precisamos viver para agradar a Deus. Muitas pessoas vivem só para agradar a si mesmo, ou para agradar alguém que interessa para ela. Tem pessoas que são insensíveis às necessidades dos outros. Ela só pensa nela. Ou ela quer agradar alguém porque tem algum interesse. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que querem te agradar. A pregação, ela não pode ser uma pregação para agradar. Porque a pregação para agradar, ela não é cristocêntrica. Porque Jesus não veio agradar ninguém. E muito menos o pastor tem que agradar pela palavra. Porque eu prego aqui, eu também tomo uma lambada aqui. Porque eu não sou perfeito. Então, agradar a Deus deve ser a principal motivação da vida cristã. Eu quero agradar a Deus. Por que eu venho para a igreja? Por que o Tiago sai lá de Suzano e vem para a igreja? Por que nós estamos aqui adorando, estamos aqui louvando, buscando projetos para a igreja? Porque nós queremos agradar a Deus. Qual é a forma de agradar a Deus? É ganhando almas para Ele. É entrar no reino dEle. O problema não é ter milhares de pessoas na igreja. O problema é quantas pessoas verdadeiramente estão dispostas a agradar ao Senhor. Você pode ter 1.000 pessoas, 2.000, 10.000 pessoas, mas lá dentro só tem 30 que aceitam verdadeiramente agradar a Deus. Então o que é? É um processo de... A pessoa vai decidindo o que fazer. Quando você começa a ouvir muita palavra de docinho, teologia da Disneylândia, você fala, isso não está certo, porque eu não mudo a minha vida. A minha vida não muda. Então esse lugar não é mais para mim. É um lugar de passagem. Eu preciso encontrar um lugar onde verdadeiramente eu consiga agradar ao meu Deus. Porque você é inteligente, você sabe que você não está agradando a Deus quando você não está agradando a Deus. É que nem o filho, quem tem filho aqui sabe. O que o pai gosta de fazer? Agradar o filho. O pai gosta de agradar o filho, normalmente. E o filho também procura agradar o pai. O pai, eu faço sempre o que lhe agrada. Vamos lá em João 8:29, rapidinho. Jesus
Jesus é maravilhoso, ele ensina para a gente muitas coisas. No João 8,29 diz assim: ó Pai, eu faço sempre o que lhe agrada. E aquele que enviou está comigo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Se Jesus falou que o Pai não abandona ele porque ele faz o que agrada, imagina nós. Se você quer que o Pai não te abandone, faça o que agrade a ele. Está claro isso? Porque o próprio Jesus falou isso. Meu Pai não me abandona, porque eu faço o que agrada a ele. Agora tem uma coisa interessantíssima aqui. Você vai falar, pastor, agradar a Deus significa mais do que simplesmente fazer a sua vontade. É possível obedecer a Deus e ainda não agradá-lo. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Ela fazia o que era para ser feito, mas ela não agradava a Deus. Eita, manto! O que significa isso? Você pode vir para a igreja com má vontade. Você vem fazer o que é certo, mas não agrada a quem deve ser agradado. Está claro isso? Tem gente que pensa que engana a Deus. Então assim, ele obedece, mas não faz o que deve ser feito. Jonas, ele serve como exemplo de alguém. Deus deu uma ordem, mas Jonas não tinha um coração submisso em prol da ordem de Deus. Deus está te dando uma ordem, mas você fala assim, ih, Deus, isso aí não é para mim não. Então, ou seja, você tem temor de Deus, mas você não faz o que Ele manda fazer. Eu não estou preparado, eu não estou preparada, e isso, tem várias desculpas. O que é a definição de obediência? Fazer o que nos é dito com a correta atitude no coração. Você já imaginou se eu venho aqui pregar? Eu vou lá, mas eu não sei, eu estou em dúvida se eu vou, se eu não vou. Aí vem aqui, sobe aqui, prega, sem aquele amor no coração, sem aquele prazer em falar a vontade de Deus. Eu estou fazendo por fazer. Nunca faça para Deus nada por fazer. Você fala, eu vou fazer porque o meu Redentor reina, Ele vive, e eu amo o meu Jesus. Então, a obediência é fazer o que nos é dito para fazer, com a correta atitude no coração. A nossa obediência deve ser não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Você não tem que agradar a homem, você tem que agradar a Cristo, fazendo a vontade dEle com o teu coração. Falar, eu estou indo lá porque eu vou agradar ao meu Deus. Você tem que saber que você verdadeiramente serve a um Deus real, vivo, verdadeiro. O Espírito Santo está do teu lado, vendo todas as tuas, as minhas, as nossas ações. E para obedecer a Deus? Paulo deu alguns mandamentos lá em Tessalônica. Ele falou sobre pecado, ele falou sobre dificuldades que nós temos. Ele falou sobre vários temas para a igreja, explicando para a igreja que ela tinha que se abster do pecado. E ele falou que nós temos que glorificar a Deus. Esse é um lado positivo do mandamento de Deus. Os cristãos são pessoas com propósitos diferentes. O propósito que Deus tem na minha vida é um, na tua vida é outro. O que Deus chama um para fazer, não é o que Ele chama o outro para fazer. Porque existe a multiforme sabedoria de Deus. Deus, Ele tem prazer em fazer com que eu e você sejamos uma arma dEle na terra. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos ser luz na terra, sal da terra, luz do mundo. Aonde você vai, as pessoas têm que ver que você é sal da terra. Aquela comidinha sem sal não está com nada. É ruim, né?
Tiago Rosa está comendo comida sem sal, Tiago Rosa? Graças a Deus. Sem açúcar, açúcar, Jesus. Tem misericórdia. Então, o que acontece? Você onde vai, não é questão de você ser um religioso. Chegar lá e falar, se colocar acima das pessoas porque você é cristão. Não é isso. Você é uma referência na terra. Você é uma referência. As pessoas estão observando você. Porque você é sal da terra. E você é luz do mundo. Sabe como a pessoa sabe quando você é sal e luz? Pelas suas boas obras. Você não precisa abrir sua boca. Sabe quando você sabe que uma igreja é uma igreja sal e luz? Quando ela faz missões. Quando ela vai buscar os perdidos. Aí você fala, não, aí não é show. Não é um show para engrandecer o homem. Lembra do filme ontem? Muitos homens querem ser engrandecidos. Mas isso daí não é de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele lida com o pecado onde quer que ocorra. Você pode ser o que for. Deus observa as dificuldades de cada um. Quer seja na vida dos perdidos ou na vida dos próprios filhos. Presta atenção que eu vou falar uma coisa aqui séria. O fato de sermos cristãos não nos exime do julgamento sobre o pecado. Nós pecamos. Mas o fato de a gente ser cristão não significa que Deus vai olhar para a gente de maneira diferente. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Quando Deus fala não fazer acepção de pessoas, as pessoas entendem totalmente diferente. Não fazer acepção de pessoas significa que a comparação de Deus com a gente e com o ímpio é igual. É igualzinho, não muda nada. Não é porque eu sou cristão que eu vou ter privilégio diante de Deus, se eu errei. A Bíblia diz assim, no Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque todo que o homem semear, isso também ceifará. Então, partindo disso, nós vamos entrar num outro tópico. Andai em amor. Andar em amor é difícil, irmãos. Andar em amor é difícil, é difícil, é difícil. Diga comigo, agradar a Deus. Andar em amor. Ele ensinou para o povo de Tessalônica que eles deveriam ter um amor fraterno. E aí eles entenderam até certo ponto, como nós também entendemos amor até certo ponto. Eles praticavam o amor fraternal entre os irmãos da Macedônia. Amar o Tiago Rosa é fácil. Amar os irmãos é fácil. Irmãos, é difícil amar quem pisa na gente. É difícil amar quem fala mal da gente. E o amor fraternal que ele fala aqui inclui a todos. Não era suficiente só amar os irmãos da igreja local. Inclui amar a todos. E amar a todos é muito difícil. Então ele fala assim que nós devemos expandir o nosso amor a todos os irmãos. E nós devemos estender esse amor em todo o mundo, para os verdadeiros irmãos, para aqueles, como nós estamos fazendo a obra lá no Paquistão. A gente vai encontrar o povo do Paquistão? Provavelmente não, mas nós estamos mostrando o amor por um povo que a gente não vai ver, que a gente não vai abraçar, mas Deus ama eles. E nós estamos fazendo o quê? Demonstrando o amor de Deus para eles através de nossa vida, obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é fazer a vontade dele. Ele falou, vai para o Paquistão e ame aquele povo. Não julgue aquele povo. Ame. É difícil fazer isso. Terceiro ponto aqui, andar em honestidade.
Aqui, irmãos, tem muito crente que pisa na bola. Porque ele acha que a partir do momento que ele é crente, ele não precisa ser honesto. Eu posso enganar os irmãos. Ah, irmão, isso aqui é pesado. Os crentes, presta atenção que isso aqui é muito importante. Lá em Tessalônica, o que aconteceu com muitos crentes? Paulo falou, Jesus vai voltar. O que eles fizeram? Todo mundo pediu a conta da firma. Ah, Jesus vai voltar, vamos sair do serviço. Todo mundo ficou em casa. Era só home office. Não remunerado. Então é sério isso aqui. Muitos dos crentes de Tessalônica escolheram deixar de trabalhar. Eles tinham entendido a doutrina do retorno de Cristo. Já que Cristo pode voltar, não vou plantar nada. E se ele demorar, os irmãos me sustentarão. Ou seja, eles viviam da agricultura, plantava. Bom, Jesus vai voltar, para que eu vou plantar? Não vou plantar mais nada. Mas você vai comer o quê? Não, se acabar tudo aqui, os irmãos me ajudam lá. Então, eles haviam se tornado um fardo para os outros. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus, amém. Tem muitas pessoas que se transformam fardo na tua vida. E são crentes, cristãos, e se transformam fardo, porque elas não querem trabalhar, elas querem se esconder atrás da Bíblia. E não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para ser bênção e para abençoar. Então eles falaram assim, bom, nós não vamos trabalhar. E eles começaram a dar um mau testemunho para os negociantes e ficavam com dívidas e não pagavam as dívidas. Até hoje tem nas igrejas isso aí. Eles não pagavam as dívidas. E eles, infelizmente, não trabalhavam. E há muitos cristãos que simplesmente não trabalham. O cara não trabalha. Por que você não trabalha? Porque eu sou cristão, estou esperando Jesus voltar. Que legal. Eu tenho um amigo que era diretor numa empresa. E ele falou para mim, Nelson, tem alguém para me indicar? Indiquei um irmão. Foi a pior besteira que eu fiz na minha vida, mas depois ele entendeu. Eu indiquei um irmão para trabalhar lá na empresa dele, uma multinacional. E eu falei para ele assim, ó, porque ele era muito fanático religioso. Falei, ó, irmão, eu sei que você gosta de Jesus, também gosto de Jesus, só que lá na firma você tem que trabalhar. Viu? Ali você fecha toda a tua espiritualidade, aleluia. Trabalha. Aí meu amigo me ligou. Ô Nelson, o irmão, ele ficou sem graça. O irmão, ele fica o dia inteiro ligando no telefone da firma para os irmãos orando. Eu falei, como é que é? Ele pegava o telefone da empresa, em vez de fazer o estoque, ele cuidava do estoque, ele ficava ligando para os irmãos, orando pelo povo. Irmãos, vamos orar? Eu falei, irmão, isso aqui não é igreja, isso aqui é a firma, ó, tá vendo ali estoque, cuidar das coisas. Foi mandado embora. Por quê? Ele não gostava de trabalhar. Eu falei, então, filho, vai viver da obra. Você tem que trabalhar. Então o que acontece? A pessoa vira um fardo. Por que muitas pessoas, às vezes, elas não querem ir para a igreja, não querem viver com cristão? Porque tem muito cristão que não dá bom testemunho. Ué, eu vou virar cristão para ficar que nem esse daí? Acorda meio-dia, fica aí ouvindo louvor até meio-dia, 1h da tarde, não vai procurar emprego, entendeu? Aí ele acha que ele está na santidade. E vive do quê? Vive do... Aleluia, glória a Deus. Vai chegar no mercado e falar assim, dá 1 quilo de carne aí, da picanha. E como é que vai pagar? Eu pago com glória e aleluia. Não pode, irmão. Então, o povo lá em Tessalônica estava assim. Era um mau testemunho. E o que é pior? Traz reprovação para Cristo. Tem pessoas que trazem reprovação para o Senhor Jesus através do testemunho delas. Tem gente também que não gosta de ouvir verdade. Se ouve verdade, o pastor é ruim, o pastor é mau, ele é muito mau, porque ele fala a verdade. E Jesus fala, você tem que falar a verdade, doa quem doer, porque Deus ele vem para nos transformar. E Jesus, ele quer nos
nos fazer bom testemunho. Como é que você vai ganhar alguém para Jesus sendo desonesto? Eu vou lá na escola do Tiago. Tiago, eu quero fazer aula de canto. Aliás, eu tenho um dom, viu, Tiago? Aí o Tiago matricula o abençoado lá. Eu sou da igreja XYZ, sou presbítero, sou não sei o quê. Como é dar todo o currículo dele. Espiritual, ministerial. Aí o Tiago dá aula, primeiro mês não paga. Você fala, meu irmão. Aí o Tiago fala assim para Renato, olha, Renato, vamos dar uma oportunidade para o irmão, para o varão. Segundo mês, nada de cantar e nem de pagar. Não sei se tem essas coisas, mas enfim. Perguntou se eu já fui lá. Você entendeu? Porque aula de canto chama muito cristão, porque quer aprender a cantar na igreja. Só que você tem que dar bom testemunho. Se você faz um acordo, é para você pagar, porque a escola depende do dinheiro. Ou qualquer negócio, qualquer empresa. E aí você fala assim, poxa, esse cara, eu conheço ele. Não, a influência dele não é boa. Então diga comigo, andar em honestidade. Está fraco. Andar em honestidade. Agora, o quarto item, andai em esperança. Nós temos a verdade de Deus, presta atenção. Você e eu, nós temos a verdade de Deus. Você tem que crer nisso. Sem Cristo não há esperança para o futuro. Você tem Cristo? Então você tem um futuro. Olha para o irmão do lado aí, você tem um futuro. Você tem um futuro. Se você tem Cristo, você tem um futuro. O que nos garante o nosso futuro? A autoridade da palavra de Deus nos dá a certeza e o conforto de que precisamos. A palavra de Deus, ela me dá e dá a você a certeza. Ela é a base da nossa esperança, que nós cremos no Evangelho. A palavra de Deus é a base da nossa esperança. Não interessa o que você está vendo. Seu filho pode estar dificultoso. Seu filho pode estar com problema. O teu marido, a tua esposa. Eu não sei o teu trabalho. Mas você vai falar, em Cristo eu creio que eu terei vitória. Acabou. Por quê? Porque não sou eu que te garanto. É a palavra de Deus que te garante. É a autoridade da palavra. Porque o que é o Evangelho, gente? O Evangelho é a morte, é o sepultamento, é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A cruz está vazia. E você, quando está em Cristo, você também morre. Você é nova criatura. Morreu. E você vive novamente. E aí você vai viver o quê? Uma ressurreição. E aí Jesus vai voltar para reivindicar a gente. Então, quando Jesus volta, a pessoa morreu. Naquele momento, Jesus já voltou para ela. E aí, o meu entendimento é que você morreu, você é enterrado, e você vai se transformar em pó. Sai do pó, volta para o pó. E aí quando Jesus voltar, o teu corpo será glorificado, mas a tua alma, o teu espírito já está com Ele. Então quando Ele diz que aqueles que estão na terra, estão no sono ali, é o corpo. O teu corpo não vai ficar na terra, ele vai embora com Jesus. Mas você, a tua alma, já está lá. Lembra do ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O corpo ficou aqui. Mas você não é corpo, você é espírito. Então, nada que é de crente vai ficar aqui quando Jesus voltar. O teu corpo vai subir. E você já vai estar lá. Então, os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro.
Foi como ele fez com Lázaro. Lázaro morreu, ele foi lá e tirou Lázaro da tumba. Sai para fora, Lázaro. Lázaro saiu para fora. Depois Lázaro morreu de novo. A carne. Mas Lázaro, o corpo dele ainda está aí, em algum lugar. Mas ele, efetivamente, já está no céu. Amém, igreja? Então, no arrebatamento, nós seremos arrebatados juntamente com ele no ar. Então, assim, você é crente, cristão, você viveu aqui muitos anos, faleceu, morreu, o teu corpo está aqui, mas você já está lá no céu. Então, o teu corpo não vai ficar na terra, ele vai para o céu. Deus vai levar você para o céu. E há conforto nessa esperança. Há conforto no fato de que a morte para o crente não é nada mais do que uma passagem. Não é a morte para o crente. É um momento difícil porque você se separa da pessoa. Você passou muito tempo com a pessoa, você se separa, mas você entenda que o crente, aquele que está em Cristo, ele vai estar no céu com o Pai. Ele vai estar no céu. Ele vai estar sem dor. Aquela pessoa que você ia no hospital com dor, sofrendo, ela morre em Cristo. Significa que ela não vai ter mais dor. A pessoa que fica aqui, que sofre mais, porque ela vai ter saudade, vai ter lembrança, vai sofrer esse luto. Mas a pessoa que partiu em Cristo, ela vai estar numa situação muito abençoada lá no céu. E há conforto em saber disso. Há conforto em saber que nós temos uma esperança. Nós temos bênçãos eternas, juntas com o nosso Deus, e é para todo sempre. Eu quero te dizer, para encerrar essa palavra, que nós temos que andar em santidade. Nós estamos andando? Uma pergunta. Nós temos que andar em amor, estamos andando? Andar em honestidade, nós estamos andando? Caminhar com esperança, nós estamos caminhando com esperança? Eu te pergunto nesta manhã, como está a tua caminhada hoje? Como está a minha caminhada hoje? Como está a nossa caminhada hoje? Eu quero que nesta manhã você reflita sobre isso. Porque o Senhor Jesus, Ele nos deixa instruções para buscarmos a face dEle, a presença dEle, andarmos diante dEle, guardarmos a palavra dEle e acreditarmos na esperança que Ele tem para mim e para você. Aplauda o Senhor Jesus, igreja, amém? Glória a Deus.